A paz do Senhor, meus amados irmãos. Quero ler uma passagem para nós refletirmos sobre o que é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Primeiro eu quero ler aqui em João 12:47. E se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu não vim para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, João 12:47, nós já escutamos isso vindo de Deus, né? Aqui mais um comentário. Sucesso não é ser conhecido, é sim ouvir, Jesus dizendo no fim, eu te conheço. Ou seja, no final da caminhada escutar Jesus falando, eu conheço. Não é hoje sucesso ser reconhecido. Fale muito de Deus. Nós temos que falar bastante de Deus e pouco de cada um de nós. E quanto mais falar dos outros, né? Mas aqui nós vamos ver agora o que é ser cheio do Espírito Santo. Eu fiz uma relação aqui pouca para nós compreendermos mais da palavra de Deus. O que é uma pessoa cheia do Espírito Santo? Vários capítulos da Bíblia falam da pessoa cheia do Espírito Santo, com destaque para o livro de Atos dos Apóstolos, aonde encontra-se exemplos como Pedro e Estevão, o primeiro mártir, em Atos 4 e Atos 7, respectivamente, e Jesus em Lucas 4 também, a recomendação geral em Efésios 5:18, para que os crentes se encham continuamente do Espírito Santo. Por que isso? Para que nós não cometamos loucuras, para que nós não comece a falar mais de nós e pouco de Deus. Exemplos na Bíblia, Lucas 4, versículo 1, descreve Jesus como sendo cheio do Espírito Santo, aonde ele resistiu às ofertas do diabo, que o diabo ofereceu riquezas, ofereceu terras, ofereceu templos para Jesus no deserto, e Jesus, cheio do Espírito Santo, não se entregou às oferendas do diabo. Então estamos entendendo, amados irmãos, o que significa ser cheio do Espírito Santo? É você resistir às ofertas do diabo, resistir a enganar pessoas para encher a sua conta de dinheiro, resistir à oferta do diabo de querer que as pessoas concordem com você, achando que você tem razão e os outros não. Então, amados irmãos, a Bíblia nos exorta para nós estarmos cheios do Espírito Santo, para nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, não pelo Espírito do diabo. Aonde quem ofereceu riquezas, terras e tantas coisas para Jesus no deserto foi o diabo. Mas o que é ser cheio do Espírito Santo? Lucas capítulo 4, versículo 1, descreve Jesus como sendo cheio do Espírito Santo, resistindo às oferendas do diabo nesse mundo. Aonde se tu quer dinheiro, vai trabalhar. Se tu quer um carro, vai trabalhar. Se tu quer dinheiro na tua conta, vai depositar. Isso é um crente cheio do Espírito Santo. Isso é um cristão. Isso é um cristão porque é chamado cristianismo. Nós seguimos a Cristo. Nós somos cristãos. Os verdadeiros cristãos que foram criados lá depois da morte de Jesus. Chamados cristãos. Então, ser cheio do Espírito Santo é você não se apegar e não querer, não desejar as coisas que não te competem, que você não trabalhou para ter, que você não estudou, que você não leu a Bíblia, que você não tem certeza se é isso, se é verdade ou não, e você briga com os outros dizendo, não, mas é assim, não. Tu tem que falar coisa verídica, porque Deus vai te abençoar quando você estiver falando, pregando, anunciando o Evangelho de Jesus, aonde de graça recebemos e de graça nós nos doamos. Isso é ser cheio do Espírito Santo. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 8 ao 31, refere-se ao apóstolo Pedro, após a libertação da prisão, que cheio do Espírito Santo, proferiu palavras de ousadia e testemunho da palavra de Deus perante o sinédrio. Ou seja, Pedro foi abençoado por Deus, foi libertado daquela prisão,
aonde haviam preso ele e os irmãos, estavam em oração constante, intercessão verdadeira, não falsa, intercessão de libertação do espírito, da opressão, não oração para te cobrar dinheiro por aquele benefício. Quando tu cobra dinheiro pelo benefício da oração, você é do diabo, você não é de Deus. Você está vazio do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não nos engana, ele não nos rouba, e sim nos liberta. O Espírito, ser cheio do Espírito Santo de Deus, é nós falarmos o que é verdadeiro. É nós viver uma vida santa, para que através dos nossos atos e ações, as pessoas tenham vontade, tenham sede de conhecer esse Cristo que salvou todos nós. Então, no livro de Atos, capítulo 7, versículos 55 ao 60, apresenta Estevão, o primeiro mártir, um dos primeiros diáconos da igreja, cheio do Espírito Santo, testemunhando com coragem, proferindo palavras de fé, mesmo perante quando as pessoas apedrejavam-no. Quando as pessoas apedrejavam Estevão, ele dizia: tem piedade desse povo, Senhor. Eles não sabem o que fazem. Porque ele conhecia o Evangelho. Ele viu o que Jesus passou. Então, certamente, ele vendo o que Jesus passou, e ao terceiro dia ressuscitou e se apresentou a eles, para os apóstolos, certamente Estevão sabia, se ele morresse também, ele tinha fé e perseverança que ele ia ressuscitar. Aonde hoje as pessoas têm um medo de morrer, com certeza, não é que nós somos machões, mas nós temos a certeza na palavra de Deus que a fé nos purifica e nos mantém sóbrios, para nós ser alegres em Jesus e revestidos na armadura de Deus, para nós passarmos por toda e qualquer tribulação, demonstrando amor, demonstrando misericórdia, como Jesus demonstrou por nós, assim semelhante a Ele. Um bom cristão demonstra amor para o seu próximo. Então, amados irmãos, é isso aí, ó. Vamos em frente aqui no livro de Atos 11, 24. Menciona Barnabé. Barnabé, como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, influenciando positivamente as pessoas, crescendo ao Senhor. Olha aqui. Aqui não fala que Barnabé era bom porque ele dava dinheiro. Aqui não fala que Barnabé era bom porque ele curava aleijados. Aqui não fala que Barnabé era bom porque ele estava perto dos apóstolos. Aqui fala no versículo, capítulo 11, de 24 de Atos, menciona Barnabé como um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, influenciando positivamente as pessoas que viam aquele homem como um verdadeiro homem de Deus, que ajudava as pessoas que precisavam e mantinha a sua fé através dos seus atos e ações. Hoje, ser cheio do Espírito Santo, como a gente escuta aí essas loucuras, ser cheio do Espírito Santo é nós sermos como esse homem, Barnabé. Nós sermos homens e mulheres bons, cheios do Espírito Santo e de fé, demonstrando amor muitas vezes pelo nosso pai, pela nossa mãe, pelos nossos irmãos, pelos nossos amigos, pelos nossos colaboradores, funcionários, pelos nossos clientes. Então, amados irmãos, nós temos que cuidar para não ser enganado por pessoas gananciosas. Nós estamos vivendo uma fase que as pessoas estão fracas de espírito, e aí o maligno entra mesmo e destrói, derruba, e a depressão pega. Porque da mesma forma que demonstraram amor por nós no passado ou no presente, assim nós temos que demonstrar também. Porque senão nós estamos sendo falsos. Nós não estamos com o Espírito de Deus. Nós estamos com o Espírito do inimigo das nossas almas. Vamos em frente. Atos capítulo 13, versículo 52. Descreve os discípulos de Antioquia, cheios do Espírito Santo, e de alegria viviam a vida de acordo com os preceitos de Deus. Um homem cheio do Espírito Santo, ele vive segundo os preceitos, vive segundo as ordenanças básicas que Jesus nos deixou. Amar a Deus acima de tudo,
respeitar teu próximo como a ti mesmo, ajudar os doentes. Se alguém precisa de comida, a Bíblia diz: se você der um copo d'água para alguém de bom coração, você já está plantando uma semente do bem. Agora, quando você só quer o bem melhor para você, e você só pensa em você, você só quer tudo de bom para você e para tua família, aí tu não está com o Espírito de Deus. Não é difícil de compreender. Isso aí todo mundo foi ensinado desde criança. Quando um vizinho tinha menos, dá uma porção de um arroz, dá uma porção de feijão, dá uma xícara de azeite. As pessoas eram mais solidárias numa época que nós éramos considerados ignorantes. E hoje que nós somos considerados tão sábios, né? Sabemos tudo, temos celular, temos tecnologia, muitos de nós se comportam como animais, como lobos que querem devorar os seus semelhantes. Então aqui a exortação para os denominados crentes. Efésios 5:18. Esta passagem exorta a cada crente a serem cheios do Espírito Santo, numa tradução literal para mim e para você, porque serve para todos nós. Encha-se continuamente, nunca pare de se encher, indicando uma busca contínua pela presença e ação do Espírito Santo na vida de cada um de nós. Não é nós se reunir, receber uma visita, nós começar a contar o que nós construímos, o que nós adquirimos. Não. Converse uma conversa, pergunte como é que está a vida do irmão. Faça um chá, sirva um refri, seja uma pessoa agradável. Não seja uma pessoa chata, perguntando coisas que nem cabe no assunto. Nós temos que ser flexíveis. E se nós não estivermos bem naquele dia, a gente já diz: ó, minha irmã, infelizmente hoje eu não estou legal, mas vamos tomar uma água gelada, vamos tomar um refri, vamos sair tomar um sorvete. Nós temos que se sentir à vontade, amados irmãos. Quanto mais nós formos sinceros, mais cheios do Espírito Santo nós estaremos. Nós temos que demonstrar o que realmente nós somos e tentar mudar em coisas que nós sabemos que está errado. Não é difícil. Então, o ser cheio do Espírito Santo, ter o Espírito Santo dentro de si, é o maior poder que um ser humano pode ter, operando na sua vida para glorificar a Deus. Vejamos aqui. Olha como é importante nós prestarmos atenção numa leitura bíblica. Olha aqui. O que significa ser cheio do Espírito Santo? É você sair dizendo que você ora e as pessoas ficam curadas? É você sair dizendo que você comprou tantas coisas porque Deus te abençoou? Não. Isso você está se gloriando. Agora, ser cheio do Espírito Santo, biblicamente falando, é isso aqui, ó. Ter o Espírito Santo dentro de si, dentro de cada um de nós, é o maior poder que um ser humano pode ter, operando em nossas vidas individualmente, não coletivamente, porque é tu na tua casa, eu na minha. Daí então é individualmente, operando em nossas vidas o Espírito Santo, para que nós, individualmente, cheios do Espírito Santo, através dos nossos atos e nossas ações, nós demonstraremos, as pessoas vão ver que certamente esse homem, essa mulher é cheia do Espírito Santo, porque ela é uma pessoa sensata e não tola, né? Então, ser cheio do Espírito Santo é uma graça de Deus para que nós demonstramos esse amor para o Evangelho de Jesus, resgatar vidas, salvar vidas. Porque como nós vamos ler, e depois eu vou encerrar com essa palavra, no livro de João, nem Deus não veio condenar o mundo, veio salvar. Mas hoje nós estamos vendo, principalmente as igrejas evangélicas, que eles querem assustar as pessoas, que eles querem batizar pessoas para fidelizar dentro em suas congregações. E não para salvar, e sim para escravizar. E nós não somos mais escravos, nós somos homens e mulheres livres. Nós comemos carne, tomemos nosso vinho, porque nós trabalhamos e pagamos nossas dívidas.
Nós pagamos os nossos tributos aqui na terra. O que nós temos que demonstrar é o verdadeiro amor de Deus que flui através de uma boa consciência dentro do conhecimento básico da palavra, que é respeitar a Deus, amar a Deus acima de tudo e amar a teu próximo como a ti mesmo. Ou se tu não consegue demonstrar esse amor, você respeita. Como nós somos criados desde criança, respeita o mais velho, rapaz, né? Pede desculpa. Mas ninguém fala isso, é difícil. Nós estamos aqui num diálogo aberto para nós mentalizarmos o que aconteceu no passado e o que está acontecendo no presente. Onde muitas vezes, por causa do desespero, nós vamos correr dentro da igreja achando que Deus vai curar um ente querido nosso através daquele homem e daquela mulher. Não. Não é coletivo, é individual. Através de Jesus Cristo que morreu na cruz do Calvário, ali cessou o ritual. Ali você busca no quarto em secreto, como diz no Evangelho, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A oração do Pai Nosso, a oração universal. Para quem não saber orar, ora o Pai Nosso. Não adianta. O Espírito, Deus tirou os dons dos benzedores. Deus tirou os dons de pastores, porque eles se corromperam. Como o povo de Israel se corrompeu no deserto, reclamando, mesmo Deus suprindo todas as necessidades deles, eles reclamando, Deus os condenou aos mais velhos ter que morrer tudo. Assim é o ciclo da vida, que nós nascemos para morrer. Mas é ao final da carreira que nós vamos ver quem vai demonstrar o amor verdadeiro pelo seu ente querido. Então, amados irmãos, ser cheio do Espírito Santo é demonstrar o amor de Deus através dos nossos atos e nossas ações. A plenitude do Espírito Santo capacita a cada pessoa individualmente com poder, sabedoria e coragem para viver uma vida cristã e testemunhar da fé. Aqui, quando nós escutamos a plenitude do Espírito Santo capacita a pessoa com poder, não é poder que tu vai sair curando pessoas. Quem cura é Deus. O poder é para você resistir ao pecado, você examinar a si mesmo todos os dias e você ser um bom testemunho, você dar um bom testemunho da tua vida cristã, para que aquela pessoa, que muitas vezes as pessoas acham, aquele lá não tem Deus, muitas vezes aquele tem e você não tem, porque as pessoas começam a ler Bíblia e já se acham que são os bambambam, e a Bíblia, em verdade, Deus nos fala que a exortação é primeiramente para os conhecedores, é para nós sermos um espelho, é para nós sermos uma vitrine, é para nós sermos referência, para resgatarmos vida, não para julgar, e sim para resgatar, para as pessoas ter sede de se purificar através da palavra. Então é isso aí, vamos em frente. A Bíblia, amados irmãos, ensina que dar um bom testemunho de fé é tanto um ato de relatar o que Jesus tem feito em sua vida, um depoimento, não se gabando, quanto a forma como um cristão vive. A forma que um cristão vive é o testemunho, é o depoimento de como está a vida dele dentro do padrão bíblico, refletindo Cristo através de nossos atos e ações, que nós falamos antes, para que o mundo e as pessoas veja e glorifique a Deus através dos nossos atos e ações das pessoas que se dizem cristãs, E infelizmente nós estamos vendo que está acontecendo coisas horríveis no meio cristão e o testemunho não está sendo legal. Mas enquanto nós estivermos tendo acesso bíblico, sempre vai ter um pequeno remanescente, que Deus diz o pequeno remanescente, que é bem pouquinha gente, não é aquela muvuca de um montão de gente gritando na escuridão, e luz e bateria, que ninguém se entende. Porque nós nos revestimos da armadura de Deus
quando nós escutamos a palavra em silêncio, como é que nós vamos entender a palavra no meio de um gritedo? Como é que você vai guardar a palavra de Deus quando alguém está falando e o outro está gritando do teu lado? Eu não entendo. As pessoas estão loucas e dizendo que são sábias. O próprio João se desesperou quando chegou na presença do ancião no céu, aonde ele foi levado em espírito. E o ancião, em Apocalipse, diz para ele: para de chorar, que o único digno que foi encontrado foi Jesus Cristo, o leão da tribo de Judá. Na terra não há ninguém digno. Na terra há pessoas que estão tentando viver uma vida santa para que sejam um bom testemunho na terra. Mas Deus conhece os nossos corações. Deus conhece as coisas ocultas que muitos fazem. E Jesus fala assim: vocês são como sepulcros caiados. Jesus fala para os príncipes, para as pessoas que querem ser maiorais nas denominações: vocês são como sepulcros caiados. Vocês querem fazer perguntas difíceis para que as pessoas não entendam. E vocês querem demonstrar essa riqueza, dizendo que é eu que dei, que é o meu pai que deu, mas vocês não é o meu pai que deu para vocês. Vocês são filhos do príncipe deste mundo, porque vocês fazem as coisas que o príncipe deste mundo quer, que é Satanás. Demonstrar poder, demonstrar riqueza, mentindo. A palavra de Deus é um livro de exortação. A palavra de Deus fala que é como um pai que exorta um filho para que o filho não se perca. Qual pai que quer perder um filho? Qual pai que quer ver um filho morto? Ninguém. A Bíblia diz que nem nós, que somos uma raça de víbora ruim, não queremos perder um filho. Tu imagina Deus que criou todos nós? Vamos em frente. Então, Cristo através das ações para que o mundo veja e glorifique ao nosso Deus. Isso inclui ser um exemplo em todas as circunstâncias. Estar preparado para responder sobre a esperança que tem em Cristo e ter uma reputação positiva perante os que não são ainda reconhecidos como cristãos ou crentes, para que não se desacredite o nome de Deus. Ou seja, nós temos que estar preparados para que se alguma pessoa nos ofender, nós não revide com palavras, nem atos e nem ações, para nós sermos semelhantes a Cristo. Quando ele levou um tapa no lado do rosto, ele deu o outro lado para bater. E nós estamos vendo hoje cristãos irritados, impacientes, e muitos ainda dizem que tem poder de cura. É espírito de loucura, não é Espírito Santo de Deus. Então, o que significa dar um bom testemunho? Refletir a fé na vida diária. Ou seja, ter o Espírito Santo de Deus, se encher do Espírito Santo de Deus, é nós refletir sobre, ou seja, nós nos examinarmos a nossa vida diária, ou seja, todo dia se examinando, sai na rua, vê uma menina bonita, ou a mulher sai na rua, vê um homem bonito, opa, né? Vamos se examinar, vamos controlar essa carne, esse corpinho, se manter sóbrios, sabendo que nós temos que dar um bom testemunho. Você guarda essa bombinha dentro de você, e o Espírito Santo vai te ajudar a você controlar. Se você é ladrão, se você é fornicador, se você é mentiroso, qualquer situação. Se você come demais, se você bebe demais, tudo tem que ter um equilíbrio, para que nós tenhamos uma vida santa perante Deus. Ser luz e sal. O que significa ser luz e sal? Assim como Jesus disse, os cristãos devem ser a luz do mundo e o sal da terra. O que implica em ter uma conduta e atitudes que glorifiquem a Deus e não ao homem. Hoje nós estamos vivendo um momento nas igrejas denominacionais que as pessoas querem demonstrar que tem eloquência,
demonstrar que é um bom cantor, demonstrar que é uma boa pregadora, mas tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio, tudo vazio. Não é eu que estou falando, é a palavra de Deus. Ser luz e sal, assim como Jesus disse. Os cristãos ou crentes devem ser a luz do mundo e o sal da terra, para purificar, né? O que implica em ter uma conduta e atitudes que glorifiquem a Deus e não o envergonhem, né? Então, ter uma boa reputação positiva, é importante que os de fora, os denominados não crentes, né, que os que estão de fora muitas vezes estão fazendo coisas mais boas do que os que se consideram cristãos, infelizmente. Mas vamos à leitura. Ter uma boa reputação, é importante que os de fora tenham uma boa visão do cristão, para que a fé não seja um motivo de desprezo, ou seja manchada pela falta de caráter de muitos crentes e muitos cristãos. Então, eu encerro a live com essas palavras. A Bíblia é assim mesmo, né? Não vou pedir desculpa porque a Bíblia é assim mesmo. Eu levo chibatada, vocês levam chibatadas, mas é como um pai que não quer perder um filho. Isso é só para nós nos mantermos no caminho. Mas aqui tem uma glória, uma esperança para cada um de nós, que podemos ter algo escondido em nossos pensamentos. João 12:47. Se alguém ouvir as minhas palavras e não crer, eu não o julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo, né? Então aqui é Deus. Aqui é João 17:47. A boca de Deus falando através da palavra. Então, amados irmãos, nós temos que estar cientes que nós devemos estar agarrados em Deus, como a mulher do fluxo de sangue, estarmos encostando, fazendo uma leitura bíblica de vez em quando, se aproximarmos de Deus com o Espírito Santo e não com o espírito de loucura. Deus abençoe sua vida, que você seja um canal de bênção e que tenhamos uma ótima tarde. Até a próxima live, em nome de Jesus.